Boa tarde. A ponta direita aqui está animada, vamos ver a esquerda. Boa tarde. Perderam. Quer mais uma chance? Boa tarde. Ih! Glória a Deus. Gente, que bom estar aqui. É normal você ouvir isso quando alguém sobe aqui, né? Que bom estar aqui. Mas eu quero dizer para vocês que existe um motivo por que nós falamos que bom estar aqui. Porque eu já fui de uma igreja que eu falei, ai meu Deus, tem que ir na igreja hoje. Aí eu ia falar, graças a Deus que eu já cumpri minha obrigação. Então aqui eu não estou falando isso. Eu estou simplesmente sentindo um prazer de estar aqui. É um prazer estar na igreja, porque com certeza, antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui, ok? Eu gostaria de falar com vocês hoje algo sobre a vida de Paulo, que eu creio que ele já estava quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, eu acho que ele já estava na terceira viagem dele, porque é o capítulo 6, é o último capítulo da carta de Gálatas. Ele está passando pela Macedônia. E como ele tinha fundado essa igreja na primeira viagem dele, nessa passagem dele pela Macedônia, ele fica sabendo que algo não está caminhando bem na igreja da Galáxia. E então ele resolve escrever essa carta. É interessante que Paulo, ele não escolhe lugar. Ele escreve carta de dentro da prisão, ele escreve carta depois de ter sido açoitado. Só nisso já dá para a gente tirar algumas lições, né? Só nisso já dá para a gente parar de ser borocochô. Ai meu Deus, vem na igreja hoje, vai estar frio, vai estar chovendo. Então, Paulo nos anima de uma certa maneira, que eu creio que não é só o Zé Barreto, mas todos nós temos um impulso, nos impulsiona a servir o Senhor com alegria, com disposição e com confiança. Amém? Então ele escreve essa carta aos Gálatas. Por quê? Ele ficou sabendo que algo estava rolando mal lá. Os judaizantes estavam lá realmente fazendo, divulgando a sua religião judaica, e fazia exigências naquele tempo para que os gentios que estavam sendo lá discipulados fossem obrigados a circuncidar. E Paulo realmente então escreve essa carta aos Gálatas, que são 6 capítulos, mostrando que de nada vale a circuncisão, que era apenas um sacrifício carnal, do corte do prepúcio masculino, e que de nada adiantaria nada. E ele estava querendo mostrar para o pessoal que tivesse mais consideração com os gentios, e que entendesse que não tinha nada a ver com obras, mas é assim pela fé em Jesus Cristo. E ele escreve essa carta então, e eu peguei o penúltimo versículo, se você quiser acompanhar comigo, do capítulo 6, o versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Se ele já estava na terceira viagem, escrevendo essa carta, passando pela Macedônia e preocupado com o pessoal lá na Galáxia, você imagina o que Paulo já tinha de marca física no seu corpo, de açoites, de tristezas,
de querer implantar a verdade, e a verdade estava sendo rejeitada pelos influenciados pelo judaísmo. Então Paulo chega no penúltimo capítulo da carta, no capítulo 6, ele diz que, sem mais que ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós, na nossa caminhada, todos nós que estamos aqui, se nós tivéssemos uma oportunidade para cada um que está aqui, certamente cada um que está aqui teria realmente pelo menos uma marca que realmente você ficou gravada na história da sua vida. Eu, por exemplo, tenho uma marca que realmente foi uma marca terrível na nossa vida. Vocês já sabem, eu e minha esposa, a morte da nossa filha marcou muito a nossa caminhada. Mas, sem querer entrar em detalhes, o que eu pensei que foi uma desgraça, foi uma bênção, foi uma graça. E hoje nós estamos aqui por causa desse acontecimento. Marcou a minha história, antes e agora. Talvez você tenha também algo que marcou você, de algum jeito, de alguma forma. Talvez tenha alguém aqui que ainda está traumatizado, ou traumatizada por esta marca. Mas eu gostaria de falar para você, hoje vai cair por terra se existe um trauma na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, dá um amém aí. Então Paulo, ele fala de certas marcas, mas eu gostaria de falar de algumas marcas físicas, que marca a história bíblica, marca a história de quem lê, de quem gosta da Bíblia, como o caso de Caim, por exemplo. Caim tem quando fala em Caim, o que você já imagina? A marca dele foi o ódio no coração dele. Primeiro fratricínio da vida, da Bíblia, Caim matou Abel. Então que marca? Essa marca foi tão terrível, que no Gênesis, no capítulo 4, no versículo 15, mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Que marca terrível. Que tragédia. A marca de Sansão. Quando se fala em Sansão, o que você pensa? O que você pensaria, Arthur, quando se fala em Sansão? Força, cabelo, marca. Então, a marca de Sansão, para uns é o cabelo, para outros é a força que ele tinha, sobrenatural. E a história, vocês sabem muito bem como é que rola. Jacó. Quando se fala em Jacó, eu logo já penso a marca de Jacó. Até então, até ali, ele tinha realmente, era caracterizado como um trapaceiro. Mas quando ele realmente tem aquele encontro através do sonho, daquela escada que dava do chão até o céu, e anjo descendo e subindo, e realmente, mais para frente ele tem aquela luta com o anjo, e o anjo o fere na perna, e ele ficou para sempre marcado, e Deus permitiu para que sempre ele, quando desse um passinho, lembrasse de Deus. Então, de alguma forma, as marcas, muitas vezes, graças a Deus que ninguém tem a marca de Caim aqui. Graças a Deus ninguém tem a marca de Sansão, que por desobediência perdeu, uma marca terrível, perdeu os 2 olhos, ficou cego. Falar aqui, a gente nem consegue avaliar a profundidade da tristeza, da angústia daquele homem. Mas marcou e serve de exemplo para nós. Paulo passou por muitas coisas, realmente ficou marcado por várias delas. E essas marcas podem distingui-lo como escravo de Cristo. Mas as marcas às quais se refere não são marcas da ferida necessariamente de açoites, de fuga,
de naufrágio, de todas elas o Senhor livrou. Mas o que é interessante é que naquela época tinha os escravos hebreus. Os escravos hebreus não tinham nenhuma similaridade com a escravidão que nós conhecemos aí, que realmente as pessoas de cor sofriam aqui no Brasil. Não era assim. Os escravos hebreus, ele podia ser escravos, por quê? Tinha uma dívida com você, então você vem cá, trabalha tanto tempo para mim, paga, mas às vezes ele era até podia ser até um funcionário público, podia ser um trabalhador, um empregado, ele estava ali pagando uma dívida que ele não poderia pagar, estava pagando com serviço. Esses eram os escravos hebreus. Mas tinha escravo que, devido à dívida que ele tinha, ele ficava muito tempo na casa do seu senhor. E no que ele ficava muito tempo na casa do seu senhor, chegava um tempo que ele tinha que ser despedido e ir embora. Mas tinha também naquele tempo uma tradição lá, que o escravo que fosse dispensado e não precisasse mais trabalhar para você, ele fazia um pacto com o patrão dele, ia lá e tinha que fazer um furo na orelha. Então ele chamava-se o escravo da orelha furada. E o que ele fazia? O Senhor levava ele perante o juiz, e eles eram levados a um determinado lugar para furar a orelha. Assim, eles ficavam como escravos submissos àquela casa para sempre, mas submissos não por imposição da dívida e nem por imposição do patrão, mas de livre e espontânea vontade. Por favor, não me mande embora. Eu gostei tanto daqui, eu não quero sair. Eu quero ficar. Então furava-se a orelha, e quando alguém chegava e via, falava, essa pessoa está aqui, mas porque realmente, praticamente, vamos analisar aqui conosco, se tornava um da família. E Paulo realmente, então, ele se compara com esse escravo da orelha furada, embora ele não tivesse a orelha furada. Mas ele realmente encontrou com Jesus Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, que narra a história do encontro dele. E realmente o Senhor se apresenta a ele, e a partir dali, Paulo realmente se sentiu, eu quero servi-lo. Eu sei que ele falou, fala para Paulo, como ele vai sofrer por causa do meu nome. E eu gostaria de vocês entendessem isso. Talvez você está passando um estreitozinho na sua vida. Talvez você está fazendo uma comparação com o salmista Asaf, que faz aquela comparação, Senhor, vejo que o Senhor é bom para Israel, mas quanto a mim, meus pés quase que estão escorregando. E vem toda aquela narrativa dele, e talvez você esteja passando por isso, mas pode confiar, querido, viu? Que os ímpios dizem, Deus deve estar muito ocupado com as coisas dele lá no céu, que ele nem tem tempo para olhar para mim. Mas eu quero dizer para vocês, ele não deixa de olhar para nós, nem um minuto da nossa vida. Não se sinta, nem se auto-vitimize, porque o Senhor disse, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi você, mulher, homem que está aqui. E muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas por que o justo sofre, e por que o ímpio realmente tem regalias? Isso é problema de Asaf, deixa lá com ele. Depois você lê o Salmo 73 lá, e Deus vai revelar para você todinho. Mas quando você terminar de ler, você vai entender o amor que ele tem por você. Não tem, é algo que ele pode dizer, teria algo que eu poderia ter feito que eu não fiz? E o que nós responderíamos? Senhor, não falta nada, o Senhor já fez tudo. E aí então, Paulo se torna um escravo de Jesus Cristo. Portanto, ser escravo de orelha furada simbolizava, que você já falei, né? Era de livre e espontânea vontade. Paulo se compara a esse tipo de escravo. E ele serve o Senhor de livre e espontânea vontade. Essas marcas que eu citei, foi apenas para dizer que isso existe na vida de alguém, se não de todos aqui. Essas marcas existem. Muitas vezes você está conversando assim, normalmente com uma pessoa, e a pessoa, você não sabe o que aconteceu na minha vida, assim, e você fica, nossa, cara, como que você passou por essa?
porque o Senhor permitiu que você passasse. Então essas marcas, mas não é bem sobre essas marcas que Paulo quer falar. Não é sobre essas marcas que eu vim aqui para falar. Eu vim aqui para falar das marcas de um discípulo. Quem é discípulo aqui? Glória a Deus. Eu gostaria de falar com vocês sobre algumas marcas de um discípulo. O discípulo de Cristo traz a primeira marca, obediência. Sem obediência, querido, não tem futuro. Sem obediência ao seu ministério, não tem futuro. Sem obediência ao pacto que você fez lá um dia, realmente diante do celebrante do seu casamento, se não tem obediência, não tem futuro. Sem obediência realmente no lar, realmente um relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, profissionais, patrões ou submissos, não tem continuidade. Sem obediência, querido, até as leis, que muitas vezes dói no bolso, dói no coração da gente, ainda que nós precisamos ter discernimento em certas leis, como o caso dos apóstolos em Jerusalém, que foram proibidos de falar de Jesus Cristo. E eles dizem: a quem nós devemos obedecer? Àquele que vocês crucificaram e mataram lá fora dos muros, nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, ou a vocês que estão nos impedindo? Quer dizer, muitas vezes vocês vão ser impedidos de alguma coisa, e não quer dizer que vocês estão desobedecendo. Vocês estão obedecendo àquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que um dia nós vamos sentar, quer queira, quer não, mas vamos sentar frente a frente com Ele, ou diante do trono branco, ou diante do tribunal de Cristo. Quem gostaria de sentar diante dele, diante do trono branco? Erga a mão. Quem gostaria de sentar diante dele, diante do tribunal de Cristo? Erga a mão. Por que alguém não ergueu a mão? Quem está do lado do trono branco? Erga a mão. Pode erguer, né? Quem não está do lado do trono branco, está do lado do tribunal de Cristo, amém? Então erga a mão quem está com o tribunal de Cristo. Nenhum. Tem gente que não está nem no tribunal de Cristo, nem no branco. Mas eu gostaria de dizer para vocês, quem ergueu a mão para o trono branco, abaixa a mão, nunca mais erga. Ai de quem estiver diante do grande trono branco, para você não tem mais saída. Mas se você estiver diante do tribunal de Cristo, ainda que você seja provado realmente como ouro, não é encontrado, como pedra preciosa não é encontrado, como ouro, prata e pedra preciosa, ainda que não, mas ainda que tenha lá madeira, feno e palha, mas ainda que pelo fogo, você pode entrar no céu com cheiro de fumaça, mas você vai entrar. Agora diante do trono branco, querido, aí não tem mais. Amém. Jesus fala: todas as oportunidades foram dadas para vocês. Amém? Então tome posse a partir de hoje. Vocês prefiram sentar diante do tribunal de Cristo, que ainda que seja salvo pelo gongo, na hierarquia do céu, você não vai ficar lá, porque tem uma hierarquia. Não pensa que você vai ficar no mesmo lugar de alguém que entregou a sua vida 24 horas para Jesus Cristo. Aquele que realmente fez, não foi salvo pelas obras que ele fez aqui na terra, foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas pela fé em Jesus Cristo, salvo, você vai receber a sua coroa por aquilo que você fez aqui, lá. Mas não pelo que você fez você vai ser salvo, mas porque você creu em Jesus Cristo, e diante do tribunal de Cristo você vai dar glória a Deus. Tá bom, fui salvo pelo gongo, ainda que eu fui o último, mas entrei. Aleluia. Então, gente, meu amigo aí do cabelo azul, não erga mais na mão quando falar do grande trono branco. Tá bom, meu querido? Eu aproveito que não é aula de Bíblia, mas aproveito e já dar um toquinho para vocês. Amém? Paulo fala então da grande marca, a primeira marca, a obediência. Mateus, no capítulo 26, no versículo 42,
diz: meu Pai, se não for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então isso é uma marca de um servo obediente. Jesus sabia a dolorosa dor, angústia, sofrimento de beber aquele cálice. Mas ele teve a coragem de dizer que não se faça a minha vontade, senão a sua vontade. Nós, quando oramos o Pai Nosso, vocês sabem como é que é, a gente começa: Pai Nosso que estás no céu. Quando chega lá na frente, que você falou todas as palavras do Pai Nosso, você fala amém. Mas de repente Deus faz a vontade dele, fala: meu Deus, mas o que é isso? A gente ora o Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele faz a vontade dele e você chora. E eu sei porque eu já chorei. Falei: Jesus, eu orei 7 anos. O Senhor diz: se as minhas palavras permanecerem em você e você permanecer em mim, pedirás tudo o que quiser, você será concedido. E não foi concedido. Por quê? Porque eu tenho 5 filhos. Uma foi embora para a glória. E eu sei o que os 4 eu posso dar. Às vezes porque eu posso, porque eu tenho cacife para bancar. E às vezes eu posso e não dou, porque não é hora de dar. Certamente ele fala: desgraçado, bem, por que eu não nasci em outra família? Eu falei isso às vezes na minha casa. Eu olhava para uma família mais elitizada assim, e eu queria comprar um sapatinho melhor para ir no aniversário lá. Meu pai vai lá: compra Parcata Roda. Parcata Roda. Eu acho que é isso mesmo, né, Jack? Sei que é meio junto comigo, não era isso? Parcata Roda era de barbante por baixo e pano por cima. Falei: Jesus amado, como que eu vou ter uma menininha paquerando comigo lá? Eu com essa porcaria, ela não vai nem olhar para mim. Desgraçada a família que eu nasci, sabe? E hoje eu vejo, meu, que bendito Pai que Deus me deu. Mas agora é tarde. Talvez você esteja passando pelo que eu passei. Querido, se quebranta na presença do seu pai, da sua mãe. Porque no coração dele e dela, ele queria fazer o melhor para você. Como assim meu pai queria? Mas eu não entendia. Depois que ele morreu, eu vivi e construí meu patrimônio com a tesoura que ele me ensinou a cortar cabelo. Bendito Pai que eu tive. Eu espero que você esteja dizendo aí: eu também já dei uma ferrada no meu pai, vontade de dar uns tapas na orelha dele. Talvez você já pensou isso. Mas hoje é dia de você pedir perdão e falar: bendito Pai que eu tenho, ou bendito Pai que eu tive. Amém? Você está rindo aí, mas é verdade. É ou não é? Glória a Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus declarou: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus 2,17, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sistema do reino. Não tem como. Nós estávamos perdidos. Fomos libertos, atraídos, chamados e recebidos para o reino. E o reino não é comida, não é bebida. O André falou aqui, o pastor André falou aqui. E falou também de manhã. Eu ouvi a sua pregação, dizendo que realmente a gente quer construir, quer comprar belos carros, casa da praia e tal. Você não quer? Então, mas quando a gente tem o Senhor como Senhor de tudo que nós temos como sonhos e projetos, é uma coisa.
Mas quando a gente realmente faz dessas coisas, realmente ser o nosso Senhor, com letra minúscula, aí o negócio está complicado. Porque Jesus, como um servo, como um discípulo exemplar, ele foi fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Portanto, em 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A palavra é simples. Não precisa ter um pregador aqui que mostre que ele é eloquente. Nossa, que cara bacana, que eloquência. E daí? Você vai ficar com a eloquência dele ou vai ficar com a verdade que está aqui na minha cara? E aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E se a verdade não está nele, você é um crente falso. E de crente falso, querido, o inferno está cheio. Ainda que não foi inaugurado ainda, mas a força de expressão. Em 1 João 2, 5 e 6, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O discípulo nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue os passos do mestre. Essas são obediências fundamentais que nós temos que guardar no nosso coração. Está aqui, ó. Quer que eu leia de novo? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O discípulo nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue os passos do mestre. Segunda marca de um discípulo é a marca do amor. Em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus foi atacado, apedrejado, perseguido, cuspido, mas amou a todos de uma forma incondicional. Perdoou a todos e se entregou na cruz pelos nossos pecados. Esse é o exemplo que nós temos. Muitas vezes a gente é humilhado, a gente é maltratado, desrespeitado, roubado, e a gente logo pensa na justiça humana. Não, vou ferrar. Não é meu direito. Se Jesus fosse pensar desse jeito, nós estávamos perdidos. Se Jesus fosse aplicar a lei que nós gostamos de aplicar, e até vou dar um exemplinho que eu vivi esses dias. Eu levei um balão de 12 meses de aluguel. Quanto mais eu ia conversar, mais complicava. Mas só vinha na minha cabeça assim, o Senhor me perdoa tanto, por que eu vou exigir? É meu direito. Mas eu só olhava na pessoa e falava, olha, que negócio você quer fazer comigo? Quanto você quer pagar por semana? Quanto você quer pagar por mês? Faz o que você falar, tá bom. Mas não recebi nada. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu estou indo na igreja, estou orando, por que acontece isso com a gente? Mas sempre vinha na minha cabeça, mas quanta coisa eu fiz e Ele me perdoou, até permitiu que eu estivesse aqui hoje, sendo porta-voz dEle. Ele me tornou digno de estar aqui, senão eu não podia. Passou poucos dias da ferrada que eu levei de 12 meses. Alguém chegou e patrocinou nossa viagem para Portugal. Ficou muito mais caro do que aquilo que eu tinha que receber. Então calma, querido. Calma, porque Jesus cuida de tudo. Amém?
E mesmo assim o diabo ainda cutucava ainda, mas é seu direito. Mas que direito? Eu já recebi mais do que eu tinha para receber. Pai, se quiser, vem pagar. Se quiser, eu ainda aceito. Mas se não quiser também está tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Mas a marca do amor, querido. Como que os apóstolos tinham cada vez mais pessoas que chegavam e somavam ao grupo lá em Atos 2:42? Qual? Como que pessoas eram trazidas, gostavam e chegavam e somavam com o grupo? É porque eles viam e diziam, como eles se amam. Eu vou entrar nesse grupo também. Olha aqui, querido. Olha aqui quantos servos estão aqui, quantas servas estão aqui. Tem gente de olho em você. Ou lá onde você mora, ou lá onde você trabalha. De alguma forma, tem alguém de olho em você. E de repente ele mora lá em Atibaia. E ele começa a olhar e ver e ouvir. E, nossa, mas tem uma fala diferente. E vem conhecer. E sente o cheiro. Olha lá. Vem lá de Atibaia. O casalzinho está ali, 1 hora de viagem. E vem até a Poema. Mas tem Sorocaba também, longe. E começa a ver online. E começa, eu quero conhecer. E vem conhecer. E a gente fala, vem e vê. E realmente você vê que a igreja se ama. E tanto é que está aqui o pastor Jaque e a pastora Cibele. Lá de Sorocaba. Deve ter mais alguém. Não fica com ciúme não, porque eu não conheço você. Mas Deus conhece você e sabe muito bem de onde você veio. Lá de Mogi das Cruzes, né, seu André? Né, minha amiga? Deus abençoe. Então assim é a vida. Por que estão aqui? Porque realmente ouve o palavreado, ouve a conversa, ouve vê o relacionamento, sente um desejo de conhecer e vem. E alguns gostariam de estar aqui, mas puxa vida, não dá. Não tem um cacife para estar bancando todo domingo para ir até lá. Ou mora um pouco mais longe até. Ou então tem uma igreja abençoada e idônea e séria perto da casa dele, que ele também está lá servindo. Mas de alguma forma, seja para que a pessoa vá cultuar o Senhor lá, ou aqui, você tem que ser um influenciador. Através do quê? Dessas duas marcas iniciais. Primeira, obediência. Segunda, amor. O amor é um negócio tão fantástico, querido, que eu vou fazer esse ano agora 47 anos de casado. Glória a Deus. Não, calma aí, depois vocês fazem o pix aí, não precisa ter pressa. Brincadeira, gente. 47 anos de casado. Problemas financeiros nos assolaram. Problemas de enfermidade nos assolaram. Ou pelo menos tentaram nos assolar. Mas a Bíblia diz, somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Choramos juntos, sofremos juntos, mas estamos hoje aqui juntos também. Essa jovem que está aqui, essa menina aqui, vai fazer só 68, graças a Deus. Estamos juntos. Mas uma coisa que eu gosto é quando meus filhos entram em casa e a gente percebe que eles ficam felizes por causa do nosso relacionamento. Por causa do amor que a gente exala. Não sou bonzinho não, viu gente? Mas pelos méritos de Jesus Cristo e uma santa esposa que eu tenho, que tem me suportado todos esses 47 anos. Então, querido, muitas vezes, mulher, é você a responsável. Porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola arrebenta com as suas próprias mãos. Não, ele vai ver a hora que ele chegar. Entendeu? Vou juntar ele pelo aquele cabelo azul dele, ele vai ver só o que vai acontecer. Entendeu? Aleluia. Mas é brincadeira, eu tenho certeza que ela vai fazer carinho aí. Jesus poderia ter dito, nisto
saberão que sois meus discípulos se forem religiosos, se andarem com uma Bíblia debaixo do braço, se tiverem em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, se forem mestres em teologia. Não, ele disse, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Uma das maiores marcas do discípulo é o amor, perdão, manifesto na sua vida. Então não se preocupe tanto com isso não, querido. Preocupe com as marcas de Jesus Cristo, o caráter dele implantado, impregnado na sua vida. Então, querido, cuidado, porque tem gente de olho em você. Eu gosto de pegar um crente no flagrante. Eu gosto de chegar na casa do crente e chegar por trás e olhar no celular dele. Ah, é, seu safado? Chegadinho na pornografia, né? É, mas lá na igreja, né? Põe o celular na coisa, assim, só lá no Salmo 91, Salmo 23. Maravilha. Então as marcas, querido, as marcas não é para elas têm que ser vistas e notadas. Mas quando o caráter de Cristo é impregnado dentro de você, é algo que realmente alguém percebe. Um pregador do evangelho lá em Taubaté chegou em mim e falou, Zé, eu emiti um cheque, agora quase não tem mais cheque. Eu emiti um cheque no valor alto. E passou, a pessoa foi no banco e de repente voltou, pegou o cheque, chegou em mim e falou assim, olha aqui seu cheque. Voltou. Aí Zé ainda estava com o extrato no bolso, peguei o extrato e falei, olha aqui o extrato que eu tenho lá. É 10 vezes mais o valor do cheque que voltou. Aí foi lá no banco com o rapaz, chegou lá, o banco se equivocou. Eu não sei o que aconteceu, o cheque caiu e o dinheiro não estava na conta dele. E o cara pegou e falou, olha, falou para você, era uma menina, vou pegar você de novo. E era uma menina, fica tranquila, eu vou para casa, depois que você resolver, você liga para mim e a gente resolve. Olha a fala dele, eu falei com ela desse jeito e fui para casa. Quando chegou lá na casa dele, às 3 da tarde, a menina ligou, ô seu fulano, pode vir aqui no banco, a gente já elucidou o problema. Aí chegou lá, tinha resolvido o problema. Cancelaram a multa do cheque dele, resolveu tudo. Depois que estava tudo calmo, ela disse, o senhor agiu totalmente diferente comigo do que outros clientes do banco, que teria colocado o dedo na minha cara e falou, chama o gerente que eu quero conversar com ele. O senhor foi tão calmo. Por acaso é o senhor que prega o evangelho nas quartas-feiras na vila tal? Sou eu. Eu, quando tiver tempo, vou lá para ouvir o senhor pregar o evangelho. Essas marcas, sabe? Então, querido, tem muitas maneiras de você demonstrar o amor e a obediência. Terceira marca, só concluindo aqui do amor, se você for ler lá 1 Coríntios 13, você vai ver, Paulo escreve um capítulo inteiro, descrevendo as marcas do amor. Se você já leu, parabéns, mas se você não leu, leia agora uma tarefinha para você, 1 Coríntios capítulo 13, e você vai ver o que é, que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que fosse um anjo descido do céu, mas se não tiver amor, é como um símbolo que bate, mas que não tem sentido nenhum. Então está lá, querido, nós temos um manual do fabricante que é perfeito, a gente lê, mas muitas vezes a gente deixa esse mundo realmente, que esses manjares terríveis, entrar na nossa cabeça e afetar realmente aquilo que está impregnado. No espírito você está preparado, mas nem sempre você está preparado realmente na sua alma, certo? Que é a sua psique, que é o seu caráter, e você deixa escapar. Mas hoje é um dia que certamente Deus está falando no seu coração, e com certeza você não vai ser mais a mesma pessoa a partir desse momento que você entrou nessa igreja aqui. Pelo menos a obediência e amor você já gravou no seu coração. Falta mais 2 só. Terceira, marca de um discípulo é a missão. Não tem como ser um discípulo sem obedecer, sem amar e sem cumprir a missão. Foi por isso que Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Aqui está dizendo, ide por todo mundo, batizar em nome do Pai. Claro que não vai sair todo mundo daqui batizando, pegando, vem cá, vou batizar, não é assim. Existe uma igreja, por isso que nós nos reunimos na igreja, e a igreja tem o seu estatuto, a igreja é fundamentada na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, e você vai dizer, pastor, estou trazendo alguém aqui para realmente participar do curso do batismo. De alguma forma você está sendo coparticipante desse batizando. Você não pegou ele, não levou. Eu já vi pessoas lá em Taubaté, simplesmente chegou no cara, deu a evangelho, vem cá, que eu já pôs ele na água, batizou lá, tudo arbitrariamente. Não, nós temos tudo na nossa vida, tem um estatuto, tem uma regra, tem uma doutrina a ser seguida, e nós não vamos banalizar a doutrina que é fundamentada na Bíblia. Por isso que eu falei sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova, a todo mundo em toda parte. João, no capítulo 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Queridos, nós não viemos aqui para um showzinho da tarde, ver uma banda maravilhosa aqui ministrando um louvor maravilhoso. Eu até chorei ali na música aí, que foi cantada aqui, porque o Senhor já começou a tocar no meu coração. Nós não viemos aqui, como o André falou, para adorar a adoração. Nós viemos aqui para pegar uma carona com os ministrantes que estão ministrando Deus, e junto com eles ter prazer em ministrar ao Senhor. Falar com eles, Senhor, obrigado. Eu atravessei São Paulo e o Senhor permitiu que eu chegasse aqui. O Senhor cuidou de mim. Eu estou com saúde. Quantos gostariam de estar aqui? Talvez estejam acamados. E talvez está dizendo, ai Senhor, se eu estivesse inteiro eu estaria lá, ou numa outra igreja. Então a gente tem que observar. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Se você for analisar a profundidade desse envio aqui, não é qualquer um que está falando isso. O Deus incriado, Criador de todas as coisas dos que existem no céu e na terra. Em primeiro lugar, nós temos que crer que Ele é incriado. Um dia eu quero saber lá no céu, Senhor, como é que é isso? O Senhor é incriado, o Senhor é eterno, não teve começo, não terá fim. Que coisa mais maravilhosa é essa? Ele se encarna no ventre de uma mulher, nasce e vive aos 33 anos, morre e ressuscita, porque a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde conter o nosso Deus. E Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por isso que eu estou falando, assim como eu fiz, vão a todo mundo e pregue o meu evangelho. Vocês precisam entender a força desse pregue o meu evangelho. Uma senhora lá nos Estados Unidos foi traída pelo marido. E ela conheceu a Poema, e a Érica passou essa cruz para a Cida, minha esposa. E essa mulher ligava toda hora para minha esposa, toda hora, de madrugada. Tinha hora que até eu, com toda a minha pregação, eu falei, meu Deus, mas essa é a hora dessa mulher ligar, meu Deus, madrugada. E a Cida até saía para não ficar falando com ela na cama, para ficar lá na outra sala. E a Cida foi evangelizando, e aquela mulher foi suportando a traição do marido. Passaram-se um ano. A minha esposa, anunciando o evangelho, era católica kardecista. Existe isso? É o que ela falou. E ela conheceu Jesus através da oração da minha esposa. Foi conhecendo, e foi suportando toda a angústia da traição,
a ponto de Deus honrá-la e tirar o marido dela com 43 anos de idade. A própria amante veio avisar: o seu marido bateu o carro e morreu num acidente. E ela foi lá, cuidou dos restos mortais do marido e disse para minha esposa: eu vou honrá-lo, porque ele amava os Estados Unidos. Ele vivia essa vida, mas eu tinha esperança ainda nele. Foi lá e cremou e jogou as cinzas no mar. E hoje está lá, e nós estamos orando para que ela ache um bom de grana lá, que possa realmente honrá-la como ela merece lá, em nome de Jesus. Calma, querida, porque Deus vai honrar você, homem. Não fica também pensando que é só mulher, homem também. Deus vai honrar você também, viu, querido? Como que Jesus vai nos enviar? Como que Ele vai nos enviar? Não é assim, simplesmente vá, aleatoriamente. Não, Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E Ele diz aqui em Atos 1:8, mas vocês, dizendo lá para os apóstolos, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, e tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, e até lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Não está escrito isso, eu coloquei, mas até os confins da terra. Um discípulo de Cristo tem prazer em anunciar as boas novas, tem alegria em falar de Jesus Cristo. Um discípulo de Cristo sabe que a sua vida é uma ponte que liga o pecador e o perdido ao Senhor Jesus Cristo. Quando você tem essa noção, eu sou uma ponte que liga o perdido, o pecador, a quem? Aquele que me enviou, ide por todo mundo e pregue o meu evangelho. Um discípulo de Cristo sabe que a sua vida é uma ponte, já disse. Então, querido, não é qualquer um que está nos enviando. Quando no Brasil, eu experimentei agora, esses dias que nós tivemos nos Estados Unidos, a educação do trânsito lá e a educação do trânsito aqui. A diferença é só que aqui é 0 e lá é 10. Só isso. Aqui não pode dar um sinal verde, você não sai, o cara já põe aquele dedinho para lá de fora, que você conhece muito bem. Agora, pior que às vezes você vê que o cara que está fazendo isso é um crente. Isso é o pior. Agora, quando você dá uma ratinha no trânsito, que você põe a mão para fora, e só de você fazer assim, querido, o cara já se quebranta. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Uma palavra branda amansa o coração da fera. Amém? E por último, um discípulo de Jesus Cristo traz a quarta marca. São 4 marcas que eu vou deixar para vocês hoje. E a quarta é a oração. Um discípulo de Cristo deve priorizar a vida de oração. Servir as multidões era a atuação constante no ministério de Jesus Cristo. Porém, a prioridade dele era oração. Jesus passava a noite orando para escolher os homens que iam ser discípulos dele. Os 12. E assim mesmo um negou. Negou não, traiu. Porque o que negou foi restaurado. Então, não se preocupe. Nós trabalhamos 14 anos com um casal, só 14. Discipulando, fazendo o possível para que aquele casamento fosse restaurado, e foi restaurado. Só que quando chegou nos 14 anos de discipulado, isso não é regra, viu? Isso foi uma exceção. 14 anos de discipulado. Ela fez a mesma coisa que há 14 anos atrás. Mas nem por isso eu vou deixar de continuar realmente discipulando pessoas, casais que nos procuram. O problema é se Jesus fosse realmente aplicar essa decisão aí, com relação a todos que ele evangelizou, curou, libertou, na hora H, quem estava lá no pé da cruz? Maria e João. Cadê o resto? Não tinha ninguém. Ele foi abandonado completamente. Quer dizer que o discipulado de Jesus foi ineficaz? Não foi. Tanto é que de uma conversa só, com um homem chamado Nicodemos, até hoje influencia pessoas que quando lê a Bíblia, fica impactado com a conversa de Jesus com aquele homem, aquele judaizante,
aquele judeu terrível que pensava que sabia tudo. Até hoje, Jesus continua curando e libertando pessoas através da conversa com Nicodemos. Uma conversa sua, como a minha esposa ficou 1 ano conversando com aquela mulher. E agora nós estivemos nos Estados Unidos, uma pessoa lá se prontificou em levar a minha esposa para conhecê-la pessoalmente. E a minha esposa teve esse prazer de conhecer a mulher pessoalmente. E ela tem a minha esposa como a mãe dela. Querido, é assim, talvez você possa ser jovem, até a pessoa que você está discipulando é mais velha que você. Mas talvez ela considere você jovem como uma mãe espiritual, como uma conselheira espiritual, como um conselheiro, um pai espiritual. Então, tem hora que você está por aqui, porque a vida exige de nós realmente, como se fosse cada dia sair de casa para matar um leão. Mas em tudo nós haveremos de ser vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei o que eu estou falando, querido, porque 47 anos de casado não é brincadeira. 58 anos de trabalho não é brincadeira. Agora parei de trabalhar. Quem cortou o cabelo comigo, cortou. Quem não cortou, não sabe o que você perdeu. Aleluia. Então, queridos, grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários para orar. Com essa atitude, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que as atividades não poderiam tomar o lugar da oração na vida dos seus seguidores. Fazer coisas era muito importante para Jesus, mas orar era essencial. Crente que não ora, querido, graças a Deus que eu estou vendo no olho de cada um que você é um orante. Olha, só pelo seu sorrisinho eu já estou vendo que você é orante, olha aí. Ó, o Arthur então nem se fale. Amém? Aleluia. Querido, orar, segundo um pastor, que eu esqueci o nome dele agora, John Piper, ele diz, orar é a coisa mais difícil que existe. E eu concordo com ele, não sei se vocês concordam. Orar é a coisa mais difícil que existe. Você dobra o joelho e vai orar. Mas para quem? Que está falando com quem? Deus é Espírito. Você sabe que Ele está presente. Mas de repente vem aquele negócio, ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a loja. Ai meu Deus, amanhã eu tenho que pôr gasolina no tanque, está seco. Sabe? Você toca o telefone, aí você já larga aqui a oração, não pede nem licença, porque você não está vendo Ele. Se eu estivesse conversando com você, naturalmente tocou aqui, dá licença, eu atender? Não, pois não, não é assim que ia acontecer? Mas para Deus você não pede licença, você simplesmente dá um pinote e pega aqui, ó. Alô? Ih, é a minha mulher. Ih, tem outra hora para encher. Eu experimentei isso muitas vezes no meu salão, querido. O homem é falso pra caramba. Toca o telefone, Zé, dá licença. Ih, é minha mulher. Fala, bem, fala que eu estou cortando cabelo. O Zé não gosta que fica ligando aqui agora. Mas daqui a pouco liga uma estranha. Ui, não, pode falar. Não, o Zé espera um pouquinho, que é isso, não tem problema. Ah, deixa de ser falso, pelo amor de Deus. Jesus amado. Tudo isso faz parte, querido, das marcas do discípulo. As marcas do discípulo são infinitas. Eu estou pegando só 4, porque deram um horário para me parar aqui 7 horas. Se eu não parar 7, eu tenho que pagar multa. Porque tem... E assim, queridos, em Lucas 11, no versículo 1, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Talvez, querido, quando você estiver trabalhando, aconselhando alguém, vai chegar um momento que vão olhar para você e sentir o jeito de Cristo, o olhar de Cristo, o cheiro de Cristo, e ele pelo menos vai dizer para você, como eu gostaria de orar como você ora.
não se orgulhe, não se enche realmente de arrogância, mas sinta realmente que isto é verdadeiramente a presença do Espírito Santo na sua vida. E não tem coisa mais prazerosa do que você sentir que você está cheio do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre eles. E olha o que ele fez com os profetas. Foram homens cristãos de verdade. Olha o que ele fez com os patriarcas. Mas ele descia e ia embora. Mas agora não. Jesus disse: eu vou para que o Paráclito venha. Ele falará de mim. Falará do que é meu. Convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. E é por isso que nós estamos aqui, querido. Porque o Espírito Santo te convenceu que não é Leandro, não é André, não é Larissa, nem Cida, nem Zé Barreto. Mas ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Essas são as marcas, 4 marcas de um discípulo. Só recapitulando, eu gostaria que alguém falasse. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte.